Sejam bem-vindos. O tema do nosso estudo de hoje, como ser cheios do Espírito Santo. Vamos tentar conhecer um pouco, primeiramente, quem é o Espírito Santo e depois responder a pergunta, a partir das Escrituras, como ser cheio do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, do versículo 17 ao 21. Efésios 5, do versículo 17 ao 21. Que está escrito: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Deus, que Tua graça seja conosco, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza, Deus, em Tua palavra para conhecer Tua vontade para a nossa vida como cristãos, crentes na pessoa bendita de Jesus. Seja conosco, sim, Deus, em nome de Jesus. Amém. O resultado do enchimento do Espírito Santo é parte de todo um processo de vida, de prática, de comunhão com Deus. Tanto que o texto diz assim: por esta razão, levando em conta que ele vem tratando sobre santidade, ser filhos da luz, aí chega um momento que ele diz: por esta razão, vocês não devem viverem loucamente no mundo, insensatos. E aí coloca uma proposta: procurar compreender a vontade de Deus. E quando ele fala nessa procura por compreender a vontade de Deus, ele diz: e não vos embriagueis com vinho. Interessante isso, que no mundo antigo, a bebida, álcool, foi um grande problema, e tem sido um grande problema nos nossos dias. Tanto que determinado autor chama o álcool de cocaína líquida, porque destrói mais vidas do que muitas drogas. E interessante que o álcool vai se tornando cada vez mais social. Não é assim que esse pessoa chama? Social. Só que não existe vício social. Existe pecado social. Então, a vontade de Deus é que, uma vez a pessoa inserida dentro das grandezas de Deus, que é a santidade do crente, ele não se embriague com vinho. Que ele diz: onde há dissolução. Se existe algo sólido, é possível se tornar líquido através de quê? Da bebida. Ora, casamento sólido se acaba por causa de bebida, do álcool. Vidas sólidas são destruídas por causa, sim, a dissolução. O sólido se torna líquido. Aquilo que tem fundamento se torna sem fundamento quando entra em embriaguez. Então, vem a proposta: olha, vocês não precisam se embriagar, porque vocês podem se envolverem com a mesma intensidade que se envolvem
com a bebida alcoólica. Querem passar pela experiência de um envolvimento, de uma embriaguez, de algo influenciando você a partir do interior, da estrutura interna do seu coração e de sua alma, que não seja o álcool, mas que seja o Espírito Santo. Daí, não se justifica alguém, o crente, envolver-se no alcoolismo ou numa embriaguez, se ele pode ter uma experiência maior e mais fundante na sua própria espiritualidade, que é com o Espírito Santo de Deus. Então, esse envolvimento com o Espírito Santo é exclusão da vida crente, de todo o aspecto de alcoolismo, levando em conta que quer passar por uma experiência de influência no seu ser, de uma embriaguez espiritual, sim, então busca o Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro vamos conhecer quem é o Espírito Santo. Essa pessoa, e é uma pessoa porque é a terceira da Trindade, e o termo terceiro aqui é só questão didática, porque na Trindade, onde existe primeiro, segundo e terceiro, é um. Porque não reina no meio da Trindade o egoísmo, ambos vivem elos de glorificação, cada um apontando para o outro, de tal forma que o outro sempre é exaltado pelo anterior. Daí, Cristo glorificava o Pai, vem o Espírito que glorifica o Filho, e Pai e Filho glorifica o Espírito Santo em sua obra. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, parte da Trindade, que tem no seu ministério duas tarefas básicas. Primeira, mostrar Jesus. Tudo que o Espírito Santo faz é para que Cristo cresça em tudo. Ele faz algo e quando você olha, você tem que ver Jesus, porque o Espírito Santo é a presença, é a imagem de Cristo dentro da igreja. Daí é estranho qualquer movimento que não exalta Cristo e nem mostra Cristo através da obra do Espírito Santo. Você olha, em vez de vê-lo, você vê Jesus. Em vez de exaltá-lo, você exalta Jesus, porque é obra do Espírito Santo glorificar Jesus. Que é o quê? Apontar para ele e dizer, veja como ele é bom. Eu fiz, mas todo o crédito é dele. Porque foi ele quem me enviou para ser o consolador de vocês. Então, essa é a primeira tarefa. Sempre que o Espírito Santo estiver atuando, Cristo é glorificado. É visível. Você olha, não vê o Espírito, você vê Jesus. Porque essa é a obra dele, mostrar Jesus na igreja. A segunda obra é de ser o nosso santificador, lembrando que ele tem que apresentar a igreja sem mancha, sem ruga, sem pecado algum. E ele fará isso. Então ele vive e convive conosco num processo de santificação de nossas vidas. Essa é a tarefa dele. Por quê? Porque ele vai apresentar a noiva, a igreja, eu e você, limpo de todo o mal, ao Cristo que é o noivo. Esse é o Espírito Santo que Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Então, com quem eu vou ser envolvido? Com aquele que sempre mostra Jesus, com aquele que sempre haverá de me santificar. Esse é o Espírito Santo.
É um ministério muito parecido com o de João Batista. Ele não tem, na sua obra, ele não tem nenhum problema de viver nos bastidores para que Cristo seja, para que sobre Cristo estejam os holofotes. Você vê a tarefa dele em Atos dos Apóstolos, em todos os momentos, é aquele que é sombra, para que se torne visível só Jesus Cristo. Interessante isso, porque, às vezes, nós temos problema em ser sombra, né? Ser como João Batista. Imagine alguém que nasceu para ser sombra e não vai ser outra coisa. João Batista. Ele nasce sabendo que não será maior do que Jesus, vai ser sempre menor. E encontrar contentamento com isso. Ou seja, tem pessoas que não é feliz porque não é diácono, não é feliz porque não é presbítero, não é feliz porque não é... Não, eu tenho que ser. Olha, está na hora da gente ser cheio do Espírito Santo, do Espírito que tem por função principal no seu ministério ser sombra daquele que veio, que o enviou. E em tudo o crédito ele vai encaminhar para Jesus. Estamos prontos para ser cheios do Espírito Santo, porque é nessa educação que seremos forjados. Mas, diz o texto, enchei-vos do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Daí vem muitas teorias. Tem gente que diz, você é cheio do Espírito Santo se passar noites de vigília. Não, você vai ser cheio do Espírito Santo se jejuar muito. E aí começa as fórmulas para ser cheio do Espírito Santo. Mas Paulo é claro. Ser cheio do Espírito Santo é resultado de todo um processo que desemboca em 4 práticas. Ele diz, mas enchei-vos do Espírito Santo, primeiramente, falando entre vós com salmos, entoando e louvando a Deus de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, primeiramente, falando entre vós com salmos. Veja que não existe outra fórmula, não existe uma lista. Uma vez eu li um livro que tinha uma lista de uns 20 itens para ser cheio do Espírito Santo. Paulo está dizendo, irmãos, sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Quando no nosso dia a dia, quando na nossa comunhão a palavra de Deus é pensada, verbalizada, quando nós nos tornamos educadores uns dos outros na palavra de Deus, isso é um processo de enchimento do Espírito Santo. Essa é a fórmula de Paulo. Enchei-vos do Espírito Santo, tendo na boca de vocês essa comunicação da palavra. Sem essa comunicação da palavra, não existe enchimento do Espírito. É palavra torpe, é palavrão dia e noite, a cada 10 palavras, metade é palavrão. Olha, não vai assim. Não dá. É falando entre vós com os salmos. Qual é a estrutura de salmos? É de devoção, é de oração, é de meditação na lei do Senhor, é validando quem Deus é, constantemente, é validando a palavra de Deus como lei perfeita. Essa é a estrutura dos salmos, e essa estrutura tem que ser a estrutura da nossa linguagem. Quando isso acontece, quando a nossa linguagem se torna estrutura salmódica, aí sim, você está no processo de ser cheio do Espírito Santo.
Ou então, vamos inverter aqui. Não é que ele não possa entrar num corpo sujo. Na verdade, ele entra para limpar o corpo sujo. Porque essa é a tarefa dele. Agora, quando ele entra e a casa continua cheia de poeira, aí é complicado, né? Porque ele vai varrer. Ser cheio do Espírito Santo é um processo que acontece através da nossa linguagem, quando a palavra de Deus se torna a nossa linguagem. E aqui não é você viver citando versículo, sem meditar, e às vezes sem nem saber o que está falando. É quando a estrutura, com salmo, né? É quando aquela estrutura que a gente percebe nos salmos, de piedade, está também na tua língua. E na sua linguagem. A comunicação tem tudo de espiritualidade. Nesse processo, somos cheios do Espírito Santo. Lembrando que ser cheio do Espírito Santo não é um estado de possessão. Alguém é possesso por demônio. O Espírito Santo não é um estado de possessão na nossa vida. Não é uma energia, uma força que entra em nós. Na verdade, o ser cheio do Espírito Santo recebemos o Espírito no batismo. E aí é que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, quando na conversão ele vem e nós passamos pela lavagem regeneradora, aí sim aconteceu o batismo do Espírito Santo e ele agora faz parte da nossa vida. Não houve nenhuma possessão, nada tomou conta de nós. Não. Algo está em nós, se comunicando conosco, dialogando conosco, em comunhão conosco, de tal forma que eu respondo à sua comunicação, ao seu diálogo, o Espírito Santo na nossa vida. Então, primeiro, sou cheio do Espírito Santo através do processo da comunicação da palavra de Deus nos meus relacionamentos. Quando nos meus relacionamentos, o padrão da linguagem é a palavra de Deus, eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Ou seja, a influência do Espírito Santo está cada vez mais dominando toda a estrutura do meu coração, da minha alma. Segundo, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É outra prática de enchimento do Espírito Santo. Interessante é que hoje nós ouvimos mais música do que falamos, ou do que cantamos. Já percebeu isso? Antigamente a gente cantava mais, hoje a gente ouve mais. Joga aqui no ouvido, passamos o dia ouvindo, mas não cantando. Dificilmente você vê alguém lá, né? Maior, inserido no louvor, inserido numa música. Não, ela está aqui pensando em outra coisa e vai. De tal forma que hoje as pessoas aprendem pouco as músicas, que lhes serve de suporte para a construção de um louvor a Deus de coração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Entoe louvores a Deus de coração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Louve a Deus de coração. A dimensão do louvor não é somente música, é a dimensão de você reconhecer diante do outro quem é Deus. Essa é a diferença da adoração. Na adoração, você é diretamente com Deus. No louvor, elogio para alguém você faz diante do outro, não é? A adoração é algo diante de Deus. O louvor é diante de homens, porque eu tenho que contar para os outros quem é a bondade de Deus.
Eu chego para você e diz, olha, o irmão ali é uma pessoa excelente, eu estou louvando, elogiando. Eu chego diante das pessoas e canto, eu chego diante das pessoas e digo quem Deus é. Muito obrigado. Eu estou louvando a Deus. Daí que o enchimento do Espírito Santo acontece quando o nosso coração se torna um cântico a Deus, ou um espaço onde melodias sempre estão presentes, de forma que a alma se torna um cântico a Deus. Segundo, o enchimento do Espírito Santo ocorre quando eu tenho motivo de louvar a Deus diante das pessoas. Eu digo, olha, Deus é tão bom, olha, mais um dia. Olha, eu não tenho por que duvidar de Deus, porque Ele tem sido tão bom. Olha, eu tenho muita coisa para falar da bondade de Deus com você. Olha, eu não posso deixar de contar para você o que Deus me fez hoje. Isso é louvar a Deus de coração. E quando isso acontece, a influência do Espírito Santo se renova em nós. Isso que nós chamamos de enchimento do Espírito Santo. Por isso, quer ser cheio do Espírito Santo? Entoe, louva a Deus de coração. Com hinos e cânticos espirituais, ou seja, com todo o instrumental que se pode ter para vivenciar isso na nossa vida. Daí já vamos percebendo que enchimento do Espírito Santo não é recebimento de uma energia, não é uma dominação do corpo e das emoções, como no candomblé e religiões africanas, ou outra. Não é passar por calafrios, suspensão mental, nada disso. São práticas de espiritualidade que podem ser vivenciadas. Esse é o ensino paulino, esse é o ensino bíblico. Mas nós queremos vivenciar coisas que são só muita ilusão. O enchimento do Espírito Santo é um processo que envolve essas 4 práticas de devoção e espiritualidade prática. Como falei, o primeiro, sua linguagem sendo vivida como prática da palavra. Segundo, através de louvores a Deus, de coração, em que toda a sua alma se torna um hino ao Senhor. Segundo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja grato. Agradeça a Deus. E cada medida de gratidão será uma medida de unção do Espírito Santo na sua vida. Cada medida de gratidão será o seu cálice transbordando no Senhor. E cuidado, ingratidão esvazia qualquer cristão. Quer perceber ver um cristão vazio de intenção, de amor, de alegria, de fervor, seja ele ingrato. Se a gratidão enche, a ingratidão esvazia a taça, o cálice. Por isso, acorde cheio do Espírito Santo. Como? Com gratidão a Deus. Gratidão a Deus. Ande cheio do Espírito Santo, agradecendo a Deus. Viva cheio do Espírito Santo, agradecendo a Deus. É o processo de enchimento. A cada momento que você diz, Deus, muito obrigado. E aí onde está? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E por tudo mesmo. Porque é possível dar graças a Deus por tudo. Pelos infortúnios, por tudo. Lembre-se, quando o coração travar, mas eu dou graça por isso,
lembre-se que tem um bem maior esperando você. Com a gratidão, ser cheio do Espírito Santo. E só afirmando, você não vai sentir nada fazendo isso. Calafrio, energia, magnetismo, nada vai atingir seu corpo. Nada. Porque a espiritualidade e a devoção é simplesmente você praticando o que a palavra nos ensina. E a palavra nos ensina por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que você, dando graças a Deus, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por isso, gratidão, gratidão, gratidão. E por último, quer ser cheio do Espírito Santo? Não sabe como? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sempre, Lutero dizia assim, o cristão, ele é livre de todos, e a ninguém está sujeito. O cristão é escravo de todos, e a todos está sujeito. O que mostra isso? É que ninguém tem direito de invadir a minha privacidade. Mas, eu sendo cristão, eu doei minha privacidade. Quando recebi o batismo e me inseri numa comunidade, eu doei a minha privacidade. De tal forma que agora eu sou uma comunhão. Ora, se tudo é privativo, como alguém verá Cristo em mim se eu não mostrar a minha vida? Se eu não for como aquele livro de Apocalipse, escrito por dentro e por fora, a vida é minha e não interessa a você. Só que com essa vida você jamais será testemunho no mundo, porque o mundo terá que ver Jesus em você. Por isso você tem que doar sua privacidade. No estado de comunhão, é aquele estado de que eu digo, pode vir, sou o livro escrito por dentro e por fora. Não tenho, nessa comunhão não tenho privacidade. Por quê? Porque não tenho o que esconder. Porque não posso esconder Jesus que está em mim. Que é a minha vida, né? Paulo não diz? Porque o meu viver é Cristo. Se a minha vida é Jesus, o que eu tenho que esconder? Então, a sujeição uns aos outros é justamente um fator de enchimento do Espírito Santo. Agora, tem um problema. É que a Bíblia até fala, Paulo até fala que existem pastores de si mesmo. Judas falam isso. Pessoas que não se sujeitam porque elas querem serem senhoras. E aí, a maioria das pessoas que vivem desigrejados, a maioria das pessoas que não se afinam com a comunhão, é porque simplesmente não tem buscado o enchimento do Espírito Santo que passa pela sujeição. Ora, João Batista era cheio do Espírito Santo ainda na barriga, no ventre da mãe. Sabe qual era a sua vocação? Sujeitar ao que via. Nunca seria maior do que Jesus. Se sujeite uns aos outros. Ora, é bom demais essa mutualidade. Eu me sujeito a você e você se sujeita a mim. Olha, para que coisa melhor? E você diz amém e eu digo amém. Ruim é quando você se sujeita a alguém que não diz amém.
É complicado. Mas mesmo assim, a Bíblia não diz, se rebele. É sujeitai-vos uns aos outros. A rebelião do outro não pode ser um fator de negação da sujeição, porque é sujeitando uns aos outros no temor de Cristo, que o Espírito Santo se torna palco do desenvolvimento da minha espiritualidade, da minha devoção. Eu sou cheio do Espírito Santo quando eu digo, amém. Eu não sou pastor de mim mesmo, eu sou pastoreado por você. Porque nós somos, ao mesmo tempo, pastores um dos outros. Por isso, o cuidado que nós temos com o irmão, o cuidado que nós temos com o outro, é porque nós somos pastores um dos outros, em nossa comunhão. E eu tenho que sujeitar ao pastoreio do irmão, do cuidado, do amor, da comunhão, da convivência. E nessa mutualidade, nós nos enchemos do Espírito Santo. Sujeitando uns aos outros. Agora, de qualquer jeito, não. No temor do Senhor. Por que eu faço isso? Por que eu vou me calar e vou para casa e não me rebelo? Porque eu temo a Deus, Senhor da igreja. Mas eu tive que dizer minhas verdades. Eu não pude aguentar. Isso não dá para mim. Realmente, para uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo e nem quer, não dá mesmo. Porque é próprio da embriaguez com vinho e de qualquer outra embriaguez a dissolução. O que está sólido se torna líquido. O que tem fundamento deixa de ter fundamento. E é próprio do enchimento do Espírito Santo, sujeitai-vos uns aos outros. E com isso, vai-se mais e mais o crente vivenciando a glória de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Era aquela revolta toda e Estevão, o rosto brilhando como um anjo, cheio do Espírito Santo. Está na hora da gente ser assim, sujeitando uns aos outros, cheio do Espírito Santo. Parece que o mundo está caindo e a gente está lá, na tranquilidade da sujeição, no temor do Senhor, e nisso é canalizado todo o fator abençoador do Espírito Santo na nossa vida, de tal forma que cessa-se a guerra e temos paz com Deus. Sujeitou uns aos outros. É Jesus, cheio do Espírito Santo, sujeitando-se à cruz, por mim e por você. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor do Senhor. Percebam que, para Paulo, não existe nada mirabolante em ser cheio do Espírito Santo. São somente 4 práticas de devoção e espiritualidade cristã. Sem magnetismo, energia, não. É você vivendo a palavra, louvando a Deus com gratidão e na comunhão cristã, sujeitando-se no temor do Senhor. Isso. E o Espírito Santo operará na sua vida de forma extraordinária. Como? Eu vou receber energia? Não, ele trabalhará de forma extraordinária, mudando o seu caráter, mudando a sua atitude de ser no mundo, de forma que você será um dia parecido com Jesus, porque está sendo cheio do Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo. Não é um copo que você coloca água e deixa lá durante um mês, um ano. Não. Essa água vai se poluir. Ser cheio do Espírito Santo é algo todo dia.
Se amanhã você deixar de falar entre vós com salmos, estanca-se o fator influenciador e abençoador do Espírito Santo. Se você amanhã viver um dia de ingratidão, quando chegar à noite, você está quase irreconhecível. Você está vazio. Se você partir para a guerra e não sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor, você vai perceber que algo mudou em você. Você está sozinho. Perdeu o processo de enchimento do Espírito Santo. Mas por que um enchimento? Porque nós gastamos essa água, essa santa água, que é o Espírito Santo, em todo o processo de vida da gente. Você sai para o trabalho, essa água está sendo usada. A água aqui simbolizando o Espírito Santo. Por isso que você tem que se encher para usar. Encher para usar. Tem gente tediada, chateada, irada, ingrata, mesmo sendo cristã, porque há muito tempo não se enche. E aí já não tem mais o que usar. Já está usando somente a velha criatura, porque a nova criatura já esgotou. Não está recebendo a água. Não está sendo cheio do Espírito Santo. Aí vai falar é carnalidade. Por quê? Não recebeu. Você só pode dar aquilo que você recebe. Você recebe graça, dá graça. Mas se não recebe a graça, não tem como comunicar a graça. Se você não se enche do Espírito Santo, como comunicar os frutos do Espírito Santo? Não tem como. Por isso, todo dia, com essas 4 práticas. Se um dia alguém perguntar para você, como ser cheio do Espírito Santo, ou o que é ser cheio do Espírito Santo, você vai dizer, para Paulo, ser cheio do Espírito Santo é viver 4 práticas. E aí você cita Efésios 5, do 19 ao 21. É isso. E quer saber? Parece que nada aconteceu com você. Porque mudança de caráter não causa nenhum efeito no corpo. E às vezes nem nas emoções. Mas causa um efeito no testemunho cristão e na ação cristã. Você é outra criatura. Deixou as coisas velhas e tudo se fez novo. Você está cheio do Espírito Santo. Aí, como eu sei que eu estou me enchendo do Espírito Santo? Simples. Você está falando entre vós com salmos. Você está se sujeitando. E isso aí, o homem carnal não faz não. Só o homem espiritual. E isso aí é automático, é algo que vai se vivendo. Pratique as práticas que fará você ser cheio do Espírito Santo. Para viver expulsando demônio, não. Ser cheio do Espírito Santo para que o caráter de Jesus seja o teu caráter. A pessoa de Jesus seja a tua pessoa. E aí você andará nas pegadas daquele que pisou. Primeiro, Jesus Cristo. Então, louve a Deus, agradeça a Deus, sujeite-se. Lembrando que o temor do Senhor está no teu coração. Lembre-se, quando você baixou a cabeça, derramado foi o Espírito Santo na tua vida. Então, para que coisa melhor? Eu estou até com vontade agora de viver só me sujeitando, porque é sujeitando que ele desce, né? Eu acho que é por isso que a imagem que se tem da descida do Espírito Santo sempre é a pessoa, né, em atitude de
submissão. E aí ele vem sobre nós. Enchei-vos do Espírito Santo. Louve a Deus. Agradeça a Deus. Fale na linguagem da palavra. Sujeite-se. Sujeite-se porque você teme a Deus. Não teme a homem. Sujeite-se. Sujeite-se. E pode se preparar que o seu caráter será cristão. Que o velho homem será sepultado. Que as suas intencionalidades serão mudadas. Porque você está no processo de enchimento. Mas, ao mesmo tempo, não passe um mês sem fazer isso, um ano sem fazer isso. É todo dia. É acordar dizendo, já vou agradecer, porque eu preciso de muito abastecimento para enfrentar o meu dia hoje. E é só sendo cheio do Espírito Santo. Já vou louvar a Deus, porque hoje a coisa vai ser séria com o meu chefe. Eu vou precisar de muito Espírito Santo na minha vida. Já vou me submeter, porque é assim que eu sou exaltado. Sou cheio do Espírito Santo. Isso tem que ser todo dia, toda hora, todo instante. Enchei-vos do Espírito Santo. Seja assim. Vamos orar. Que tua graça, Deus, nos acompanhe. Que teu amor esteja com tua igreja. Que sejamos cheios do teu Santo Espírito. Rogamos e pedimos a ti que se cumpra a tua palavra na nossa vida e que possamos obedecê-la, procurando ser cheio do Espírito Santo em todo o tempo, com práticas de espiritualidade, de devoção profunda, para vencer o eu e a carne e subjugar nossa vontade ao senhorio de Jesus. Leva para os nossos lares seguros, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, boa noite, e sejam cheios do Espírito Santo. Amém.